Muito bem, turma, vamos girar o assunto aqui. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça apura denúncias de assédio sexual de ao menos 10 mulheres contra o juiz do trabalho de São Paulo, Marcos Scalércio. Paulinha, ele nega essas acusações, né? Vamos lá, né? Essas denúncias de assédio contra o juiz começaram em 2014, meio que em redes sociais, mas só vieram mesmo à tona em 2020. A ONG Me Too Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece assistência jurídica grátis a vítimas de violência sexual, foi procurada por 3 mulheres que formalizaram denúncias contra Marcos Scalércio, que é juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e professor de Direito Material e Processual do Trabalho no Damásio Educacional, que é um cursinho bastante famoso de direito aqui de São Paulo. Ao todo, são pelo menos 10 mulheres que o acusam de assédio sexual entre 2014 e 2020. Entre os relatos, tentativas de beijos e agarros sem consentimento e sob uso de força no gabinete dele e também na cafeteria do cursinho em que ele leciona. Em um dos relatos, conta-se aí que ele teria pedido foto de calcinha para uma das moças em trocas de mensagens em redes sociais. E depois também teria aparecido pelado e se masturbando quando abriu uma webcam para tirar dúvidas sobre a aula. Ontem, advogados que representam o juiz federal Marcos Scalércio afirmaram que o magistrado já foi absolvido das acusações pelo órgão corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que arquivou as denúncias contra ele depois de 15 testemunhas terem sido ouvidas no processo. Os advogados também disseram que o julgamento do caso, também pelo Conselho Nacional de Justiça, é etapa natural e que não se trata de uma nova investigação, mesmo porque inexistem fatos novos. E ainda, os advogados disseram que o magistrado não responde a qualquer resvalo na esfera criminal. O cursinho Damásio informou por meio de nota que não recebeu denúncias de assédio sexual contra o professor que tenham sido feitas por alunos do curso, mas que se coloca à disposição para apurar eventuais desvios de conduta. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta terça-feira e são 11h30 da manhã. Vamos seguindo por aqui, turma. Quem quer começar essa? Guga, vamos lá. Polêmico. Tá aí a importância da gente nunca duvidar da vítima. As mulheres tem 3 testemunhas já acusando esse juiz, professor. Enfim, são denúncias que tem também, pelo que eu já li, algumas prints, provas, porque já tem prints ali mostrando que de fato ele assediava a aluna. E mesmo assim, tem gente que teima, né, em duvidar da vítima. Por que que as mulheres muitas vezes não vão lá e denunciam? Porque elas sabem que a gente vive num sistema onde, se você não tem prova, se há a mínima dúvida, aquela que é a vítima acaba virando muitas vezes o algoz, acaba virando a culpada. Muita mulher não denuncia por isso, elas demoraram anos, inclusive, para denunciar esse caso. Agora, a gente não deve jamais duvidar da vítima, porque o Brasil, a gente sabe que é um país que bate recordes de feminicídio. Por hora, são 3 ou 4 casos de estupro que acontecem. Aliás, 6, né? Acho que a cada 10 minutos acontece um caso de estupro. É um país muito violento com as mulheres. E mesmo assim, a gente tem casos e mais casos de mulheres que são postas em dúvida. A dúvida só deve surgir, gente, se você de fato tiver uma prova. Senão, sempre a gente deve levar em consideração. Esse caso é um caso muito mais fácil de compreensão. Certo, porque, enfim, as provas estão aí, estão colocadas, enfim. Algumas provas. Sim, exatamente. Esse é um caso mais fácil. Mas existem casos, por exemplo, em que as pessoas se disseram ser vítimas e não eram. Pois é. Não vai ter, mas isso é exceção. Sim, mas eu acho a realidade dizer que sempre a exceção existe. A exceção é óbvio que na vítima. Não, estou dizendo o seguinte, a gente não deve nunca tratar com dúvida a vítima, a não ser que surja, de fato, algo que indique isso. A princípio, você vai ter que tratar a vítima sempre como vítima. Mas se durante o processo, a vítima como vítima, para que existe o processo? Mas o processo vai investigar. Eu não estou dizendo o investigador. O investigador, quando receber a denúncia, vai ter que tratá-la como vítima. Na hora que for investigar, é óbvio que ele tem que levantar todas as hipóteses. A gente está na era da internet, do celular. Hoje todo mundo está com o celular 100% das vezes na sua mão. Por que não tem um vídeo, alguma coisa? Não falando que, inocentando, falando que esse juiz não fez nada. Não. Tem que esperar o devido processo legal, tem que investigar mesmo, porque são várias denúncias aí de várias mulheres. Agora, a gente vive numa sociedade que muitas vezes a mulher levou um fora, a mulher, para se vingar do homem, tá com ódio, vai lá e fala que foi assediada. Hoje, um elogio, você chamar uma mulher de bonita, olhar assim na rua,
já é considerado assédio. Então, será que de fato houve assédio? Ou será que as meninas... Estou levantando hipóteses, tá, gente? Estou levantando hipóteses. Não estou falando que as meninas são as culpadas, pelo amor de Deus. Mas será que esses prints aí, a menina passou contato pro professor, achou bonito, interessante, sei lá, e estava trocando mensagem? Como um print pode provar que o assédio veio do homem e que a menina não deu nenhum aceno, nada? É muito complicado, porque não tem um vídeo, nada. Ele mostrou a genitália dele numa webcam. Porque na hora você não gravou, tirou uma foto, alguma coisa, entende? É muito complicado. Hoje, atualmente, nessa sociedade com as feministas e tal, tudo vira uma questão de assédio. Tudo, até o homem olhar, ou até o homem mandar um beijinho, já é assédio. É muito complicado, é muito difícil. Mas, Zoe, nesse caso, por exemplo, de vídeo, nem tudo dá pra se gravar, né? Por exemplo, você pega... a pessoa não tá preparada. Vamos pegar um caso, por exemplo, casal Nardoni. Não dava pra gravar. Mas sabe o que eu acho? A Zoe tem um ponto. De fato, se tivesse uma prova material, não sei se é assim que se fala no jargão jurídico, mas se tivesse uma prova, que é isso, é um vídeo do cara se masturbando no não sei o quê. Se tivesse, mesmo assim, essa mulher ainda ia ter que responder várias coisas. Será que você não estava solicitando? Será que você não tinha uma relação com esse cara e agora você tá brava? Aí, ela já ia ter que responder a várias questões. E eu não estou falando aqui... Não estou fazendo juízo de valor se está certo ou se está errado, porque cabe uma investigação, porque mas é toda o histórico de uma pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, também. Eu acho que quando são várias denúncias, e óbvio que pode existir gente mal intencionada, pode existir um movimento mal intencionado, pode existir de tudo, gente. Esse mundo a gente já viu de tudo acontecer. Mas quando as narrativas são muito parecidas e são com muitas mulheres, isso vai se acumulando, vai traçando um tipo de comportamento. Ou vocês acham que não? Óbvio, claro, eu não estou falando de pessoas mal intencionadas, gente. Se forem 10 mulheres mirando para acabar com a vida do cara, aí elas estão mentindo, aí é outra história. Paulinha, eu tô falando nós de estamos comportamento. ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h35 para vocês que chegaram agora e não estão entendendo o que a gente está discutindo. A gente está discutindo justamente aquele caso de um juiz do trabalho acusado de assédio sexual aqui em São Paulo. Agora só tem um ponto que a gente trouxe também aqui, que eu trouxe no texto. Aparentemente, 15 testemunhas já falaram sobre isso e, pelo que diz o advogado, esse caso foi arquivado. Queria entender até um pouco mais sobre isso. Queria ler mais sobre Paulinho, isso. O que disseram essas testemunhas? Mas pelo que eu entendi... O que foi dito? Peraí, só um minutinho. Vamos ouvir o Ursão, em seguida você fala, Guga. Não, estou em depressão aqui. Porque não dá. Ele falou textualmente a importância de nunca duvidar da vítima. Ele falou importância de nunca duvidar da vítima, mulher. Peraí. Espera, Guga. Se for mulher, espera aí, entendi. Ainda pior, ele consegue espalhar, ele pegou o cocô e espalhou agora. Porque ele falou, se a vítima for mulher, porque se for homem, você tem que discordar, você tem que desconfiar. E se for homem gay, aí discorda também? E se for trans? Como é que faz? É um sistema jurídico construído para homem, um sistema jurídico construído para mulher. O sistema jurídico para mulher tem presunção da culpa. O princípio basilar do direito ocidental. Presunção da inocência. Aí você inverte. Quando a vítima é mulher, você inverte e aí você passa a adotar o princípio da presunção da culpa. Não. Gente, coloquem a mão na consciência do que vocês estão ouvindo. E isso vem depois de 90% das acusações do movimento Me Too nos Estados Unidos terem se provado falsas. Gente, nós tivemos aqui o Brett Kavanaugh, que hoje é Justice, né, ministro da Suprema Corte americana, foi acusado durante o processo de um caso de 20 anos antes e depois tudo se provou falso, se provou uma invenção. Se for fazer isso, é muito fácil. A Zoe pega mais duas amigas, dizem que foram assediadas pelo Guga Noblar e acabou. Demite ele, assassina a reputação e acaba com a vida do cara. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza, aliás, se eu falar aqui do que é fórmula de Blackstone ou doutrina de Salem, o Guga nunca ouviu falar dessas coisas, mas ele fica brabinho quando é tirado, ele fica tentando atacar. Então responde aí no Ele fica tentando atacar. Eu não tenho que te responder nada, Ursão, mas você tem que parar com essa tática de quando for atacado, ficar querendo espetar, alfinetar, só responde teu ladinho aí, fica querendo me ofender, não, e depois eu falo o meu lado, cada um fala o teu lado, precisa ficar querendo ofender só porque você foi tirado de tempo no bloco passado e tá nervosinho. Acusa golpe na internet. Todo dia você acusa lá no meu Twitter. Fica lá me dando audiência. Peraí, turma. Vamos lá, Paulinho. Restabeleça a palavra. Vamos lá.
Eu tô tentando... William Blackstone foi um jurista inglês de 1760 que criou a seguinte doutrina. É melhor você deixar 1000 culpados soltos do que um inocente preso. Essa doutrina, em 1760, base da common law no mundo, foi utilizada em todos os países, inclusive depois teve uma revisão aqui nos Estados Unidos e passou a ser chamada de doutrina de Salem, onde era melhor você deixar 1000 bruxas soltas do que queimar um inocente. E era uma das grandes críticas ao julgamento de Salem. Esses princípios são basilares do direito. Quando vem uma pessoa que nunca leu um tratado de direito na vida e dá uma opinião dessa de que tem que ter presunção de culpa, não pode nunca duvidar da vítima, pelo amor de Deus. Houve uma investigação, eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre esse caso, tá, Paulinho? E eu vou dizer como eu acho que todo mundo deve abordar todos os casos. A gente ouve as acusações e fala assim, ok, vamos esperar as autoridades fazerem uma investigação. Se as autoridades fizeram uma investigação e chegaram à conclusão que o cara é inocente, mesmo que o cara seja culpado, nós temos que falar o seguinte, o cara foi inocentado. Esse é o caminho legal. Mesmo que o cara seja culpado. Por quê? Porque é melhor nós deixarmos 1000 culpados soltos do que nós assassinarmos a reputação de um inocente. Isso vale tanto para o julgamento do direito, das cortes, como vale também para o nosso julgamento como jornalista. Eu não sei, eu não tenho informações sobre esse caso. Perfeito, eu não sei, Paulo. mas olha só, eu acho que é fácil, muito fácil, você encontrar provas contra um cara que supostamente está se masturbando na câmera. Perfeito. Eu não sei os detalhes da relação entre eles. Não, olha só, isso acontece, um homem troca foto com mulher em WhatsApp, pede foto, manda foto, recebe foto, e mulher faz também. Isso é da vida. Se for consensual, não existe assédio. Perfeito, assédio é se não for consensual. Muito bem, vamos lá, Guga, sua vez. Eu acho que o Ursão ele tá nervosinho porque eu perguntei pra ele sobre o Ustra. Não, tiraria foto, ele ficou na dúvida se tirava foto com o Ustra, e depois eu perguntei se ele conseguia falar mal do Ustra, não conseguiu, tá acusando golpe até agora. Fala mal do Ustra, Ursão, já que você falou mal do Che Guevara, que era aquela pessoa que levava o paredão, os torturadores, ia levar o seu herói pro paredão, o herói da direita, que é o Ustra. Vocês estão chatos. Gente, o cara acabou de mais uma vez tentar justificar aqueles que colocam em dúvida a vítima. É óbvio, como eu falei aqui pro Paulo, que a investigação vai levantar todas as hipóteses, inclusive a da mentira daquela que está fazendo a denúncia. Eu falei isso, Ursão, limpo o ouvido. Mas quando a pessoa, principalmente uma mulher, quando ela vai fazer uma denúncia sobre assédio, sobre estupro, ela não deve jamais ser tratada como algoz, como alguém que está mentindo. Durante o curso da investigação, óbvio que deve ser levantada a hipótese de ela estar mentindo. Se a gente tiver qualquer indício de que ela mentiu, a partir daí é razoável as pessoas começarem a colocar em dúvida. O que não é razoável é já colocar em dúvida como você faz, como se 90%, você jogou um número absurdo desse, 90% dos casos são mentiras de assédio. A gente tem 1 trilhão de casos de assédio, o tempo inteiro acontece, a maioria sequer é relatada e o cara vem com um dado, sei lá de onde, deve ser do Brasmarket, que é a pesquisa que ninguém confia, mas que ele confia, dizendo que os assédios, 90% dos casos se mostram mentirosos. Isso é um absurdo você dizer isso. Como se 90% das denúncias, ele joga esse dado para parecer que 90% das denúncias são mentirosas. Isso é um dado leviano e mentiroso, absurdamente mentiroso. Óbvio que isso que não tem como isso ser um fato. A realidade é que a gente vive num país muito violento com as mulheres. Quando uma mulher vai na delegacia e faz um registro de um crime, ela deve ser tratada como vítima. No decorrer da investigação, óbvio que ela também será investigada para ver se o que ela está dizendo é verdade ou não. Só se surgir qualquer indício, aí sim é razoável pôr em dúvida. Senão, a gente acaba inibindo esse tipo de denúncia. Paulinha. Não, é fácil entender, Ursão. O Paulo trouxe um número aí que 90%, enfim, lá do Me Too foi comprovado como errado. Eu não fiquei acompanhando para ver essa porcentagem, não sei nem refutar se isso é verdade, se não é. Mas, cara, a gente teve o caso Harvey Weinstein, que é um clássico do que era de fato e não era falado, né? E ali você vê que mesmo sendo atrizes famosas, renomadas, elas não tinham coragem de vir a público exatamente por essa
enfim, matemática esse tipo que de o Guga pensamento trouxe do aqui, Ursão né? aí. Porque é difícil, por exemplo, uma aluna falar de um professor, porque além da gente estar falando não só de consensualidade, de encontros e desencontros da vida amorosa, a gente está falando de uma relação hierárquica, né? Você está falando de um professor em relação a alunas. Então, também tem essa problemática aí no meio. Como que a minha palavra vai valer sobre a desse professor, a desse juiz, né? Então, também tem esse lugar de muita dificuldade. Como eu trouxe aqui, respondendo um pouco a Zoe, enfim, mesmo se tiver a prova, muitas vezes essa mulher ainda vai ser questionada. Ah, mas será que você não tinha uma relação com ele? Então vai ver que ele achou que podia. Você entendeu? Não, eu estou dizendo assim, Zoe, a mulher, independente de tudo, ela sempre é questionada. Ela sempre é questionada. Esse questionamento que o Paulo quer que tenha sobre a vítima, ele já acontece demais. E de fato, uma coisa nova é você passar a ouvir um pouco essas. E a mídia condena essas mulheres. Ouvir um pouco essas mulheres. O Neymar passou por uma coisa muito complicada. O Neymar passou por um episódio muito complicado, que teve toda a cobertura da mídia na época da acusação e também da inocência, né? E hoje ninguém acha que o Neymar é um agressor. Exatamente. Ninguém acha que o Neymar é um estuprador. Ninguém acha nada sobre ele. Ninguém acha nada disso sobre ele. O que eu estou querendo dizer é, existe como podia ter manchado um pouco, ter um processo em que você ouve uma mulher, ela diz alguma coisa, e se ela não prova aquilo, se inclusive prova-se o contrário, que foi o que aconteceu com o Neymar, esse homem preserva sim a sua reputação. Ele preservou a reputação dele. Ninguém hoje se refere ao Neymar como um abusador. Fala, Paulinho. Vamos lá. Mas que mundo louco. Se o Neymar não tivesse prova no celular dele, ele tinha tido a carreira dele arruinada. A sorte é que ele gravou lá o negócio, ele tinha prova. Sabe. O cara tem que viver provando a inocência dele. E a prova principal é dela, não é nem dele, é um vídeo dela. Teve que perder contrato, teve que perder os escambaus, foi escurraçado por toda a mídia. Eu falei aqui do caso do Kavanaugh na Suprema Corte Americana. Assim, se a pessoa não... O cara guardava os diários dele da época de faculdade. Ou seja, olha que mundo louco. Ô, Paulinha, deixa eu te explicar uma coisa, pra você saber. Existe uma razão pra presunção da inocência. Porque, assim, prova que eu não te estuprei 10 anos atrás. Eu não tenho como provar. Se você me acusar, não tem como dizer que não. Eu não tenho como provar. A gente pode ter se encontrado em São Paulo e eu não tenho como provar. Você precisa, sim, provar a culpa de alguém. Engraçado, Paulo, mas no caso do Kavanaugh, acabou se revelando uma coisa muito perversa que acontece com universitárias nos Estados Unidos, que é essa história de estar tomando um porre e ser estuprado. Cara, é uma exceção. Levantou uma bola muito tensa ali. Vamos lá, fala, Paulinho. Não, eu tô dizendo assim, é óbvio que não é fácil de provar. Nem que você não fez, Paulo, e nem que eu sofri. Principalmente se eu não tiver uma foto, um vídeo, um corpo de delito, um exame, uma testemunha. Assim são as coisas. Por isso que presunção de inocência. Agora, é óbvio... Sempre que a gente, por exemplo, trouxe o caso Neymar aqui, ninguém tratou o Neymar como uma pessoa que abusou de alguém. A gente não está tratando esse juiz como alguém que fez isso, a gente está trazendo um caso. Para trazer o caso, a gente também tem que trazer as pessoas que estão acusando. A pessoa que está fazendo a denúncia, o que essa pessoa está dizendo? Isso faz parte da notícia. Agora, é óbvio que a lei vai apurar, tanto que eu estou trazendo aqui. Quem são essas 15 testemunhas e o que disseram para esse homem ter sido inocentado? É importante a gente saber mais, por exemplo, sobre isso para falar desse caso. Como é importante para todos os outros casos. O que eu estou dizendo é, a mulher, ela não era ouvida de fato e ela nem chegava a ser ouvida, porque ela nem ia até lá. Ela tinha medo de ir até lá, porque ela já pensava, puxa, não dá. Eu vou chegar lá e eu vou falar de um professor, eu vou falar do meu chefe, eu vou falar desse homem poderoso. Quem sou eu na fila do pão? Ninguém vai me ouvir. Agora, quando 1, 2, 3, 4, 5, várias se juntam, e elas não são ninguém muitas vezes, mas elas contam uma mesma história, elas trazem o mesmo comportamento, elas denunciam alguma coisa que acontece a portas fechadas e que é difícil de provar. Eu acho que é uma coisa importante de ser ouvida. Eu não estou falando que é para todos os casos, eu não estou descartando mau caráteres, eu não estou descartando nada disso. Só estou dizendo que a partir de um momento
passou-se a ouvir essas mulheres contra homens muito poderosos e muitas delas falavam a verdade, sim. Agora, eles têm todo o jeito de se defender e elas também de provar isso de alguma forma. Paulo, por favor. Eu acho que não se trata de homem e mulher, até porque nós tivemos, por exemplo, o caso Kevin Spacey, que era acusado por homens, e tá aí até agora, mas teve a tinha carreira... a mesma coisa de hierarquia, né, Paulo? Mesma coisa. Era um processo de hierarquia. O cara era diretor e os outros eram atores, iniciantes, tentando entrar no e não trabalho. tem ator, porque não existe ator dando mole pra diretor, né? E aí o diretor não pode comer o ator. Cara, ele mesmo já pediu Mas pediu Deus. se Isso não aí, olha tem só. consensualidade, se Contra agora você a se história sente do Kevin pressionado... Isso é diferente, Não, mas né? isso é educar. Olha só, Paulinha, é o seguinte, eu vou deixar clara a minha posição. Se eu for solteiro e mulheres atraentes que de qualquer posição quiserem e oferecerem pra mim, eu vou lá fazer o meu papel de homem e vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. Isso aí não é assédio. Se for consensual, tá tudo certo. Assédio é quando alguém vai em Mas cima se elas da outra pararem e de quer te oferecer forçar alguém esse a fazer o que serviço, não você vai quer. demitir Eu não elas? sei se o Kevin Spacey... Se elas pararem de oferecer esse serviço, elas vão sofrer represália. Não é sobre consensualidade em relação, Paulinha, Paulo. eu vou passar para você. Não, é que isso aí é relação de poder, gente. A gente não tá falando de relação, eu quero dar aqui, vou dar para todo mundo. Não é isso, gente. Isso aí qualquer um faz, é vida normal. A gente tá falando de relação de poder. Tipo, o Paulo é chefe. A gente pode ter uma relação consensual ou não. Ou é forçado e ele me demite depois disso. E ele me dificulta alguma coisa. Assédio é dentro disso. Mas assédio é a questão do trabalho. Na lei, se você nessa questão do poder, se for consensual e depois vocês terminarem e a menina ficar insatisfeita e for na polícia. Aí ela é mau caráter. Mas e se ele mandar ela embora depois desse término? Como é que a gente vai saber? Como é complicado? É óbvio Paulinho, que é complicado. vamos lá. Se fosse fácil, Encerra o a gente não tava raciocínio aqui só pra gente discutindo, finalizar né? esse assunto. Se eu fosse pro solteiro e a Paulinha me desse mole, eu ia na Paulinha fácil, Paulinha. Se você, mesmo com questão hierárquica, você é uma gata. Agora, obrigada, isso faz Paulo, parte das mas não é o relações de caso. homens. Se depois vocês me mandassem embora da Jovem Pan, a vida que segue, acontece, não tem a ver com homem e mulher. Isso faz parte. O que eu quero dizer, o que eu estava dizendo do caso Kevin Spacey é porque ele é homem e supostamente foi acusado por outros homens. Essa divisão entre sexo, etc., ela é uma perda de tempo. O que você tem que pensar é que qualquer acusado, qualquer pessoa que acusa outra de crime tem um ônus da prova. Isso não vale só para assédio sexual, vale para tudo. Sempre. Toda vez que eu acusar qualquer pessoa de crime, você tem um ônus da prova. Isso é normal no direito penal no mundo inteiro. Vocês não podem, por causa de uma pauta ideológica de lacração, querer subverter todo o direito penal ocidental. Porque isso são 400 anos, aliás, muito mais tempo, mas pelo menos 400 anos de construção. A questão da presunção da inocência, sem ela, todo o sistema colapsa. Não tem como parar de pé. Eu entendo até a boa intenção do que você está colocando, Paulinho, mas não é esse. Não são essas as consequências reais para uma subversão de algo tão importante. Queria mandar